Sejam muito bem-vindos ao canal Templo Culto da Consciência 88. Caso gostem do conteúdo a seguir, se inscrevam no canal, curta e compartilhe se assim desejar. Neste vídeo, vamos desmontar os alicerces ocultos da Igreja Católica, revelando como o papado foi moldado por forças invisíveis que vão muito além da fé. Você será conduzido pelos véus da história sagrada e profana, até os salões ocultos onde luz e trevas disputam a alma da humanidade, e onde a escolha de um novo Papa ecoa nos planos invisíveis. Muito antes do ouro do Vaticano brilhar sob as cúpulas do poder terreno, antes mesmo da escolha de um primeiro Papa, algo mais profundo e misterioso estava em curso nos bastidores da história humana. Para entender a escolha de um novo Papa hoje, precisamos retornar às origens. Não apenas às origens da Igreja Católica, mas à gênese espiritual das forças que moldaram sua criação. A narrativa oficial começa com Pedro, o apóstolo de Jesus, apontado como o primeiro Papa, aquele sobre quem Cristo teria dito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quem realmente fundou essa igreja? Teria sido mesmo Jesus, o portador da luz crística, ou algo mais velado e oculto por trás da cortina da história? O nome Pedro vem de Petros, pedra, mas na tradição gnóstica, a verdadeira pedra angular, rejeitada pelos construtores, era a própria gnosis, o conhecimento direto do divino, silenciado, perseguido e ocultado. O que se ergueu no lugar não foi uma escola de iluminação, mas uma estrutura de poder erguida sob a sombra de deuses antigos, reconfigurados para parecerem sagrados. E aqui surge uma pergunta que poucos ousam fazer: que força espiritual estava por trás da fundação do catolicismo? Na visão gnóstica, o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, não é o Pai de amor e luz ensinado por Jesus, mas sim Yaldabaoth, o demiurgo, um ser arrogante, nascido da ignorância, que acreditava ser o único Criador. Ele e seus arcontes, entidades que se alimentam da ordem, do controle e da adoração cega, teriam moldado religiões estruturadas, não para libertar, mas para aprisionar almas no ciclo da obediência, da culpa e do medo. Assim, a escolha do primeiro Papa não foi apenas um evento político ou espiritual, foi um ponto de virada no qual a sabedoria livre foi institucionalizada, centralizada e hierarquizada. Os ensinamentos internos de Jesus foram substituídos por dogmas. O Cristo vivo foi trocado por uma cruz dourada. E o Vaticano tornou-se não apenas um centro religioso, mas um epicentro de poder espiritual, onde forças de luz e sombra ainda hoje disputam a influência. Se por um lado seres de luz sempre buscaram atuar nos bastidores, inspirando almas puras a resistirem ao sistema, por outro, entidades que vibram na densidade do controle e da ilusão continuam operando por meio de rituais, símbolos e pactos velados. A eleição de um Papa nesse cenário não é apenas uma escolha humana, mas um momento espiritual de grande tensão e disputa. Que força irá guiar a nova liderança? Portanto, ao observarmos hoje a fumaça subindo na Capela Sistina, precisamos ir além da superfície. Cada Papa escolhido não representa apenas uma figura de fé. Ele pode ser um reflexo do equilíbrio ou desequilíbrio
entre mundos invisíveis e visíveis. E neste momento a humanidade assiste, muitas vezes sem saber, a mais uma batalha silenciosa entre os guardadores da verdade e os arquitetos da ilusão. O Vaticano é muito mais do que mármore, ouro e mitra. É uma fortaleza espiritual e política, construída não apenas sobre a suposta tumba de Pedro, mas sobre séculos de guerras, silenciamentos e alianças com poderes invisíveis. Por trás da pompa dos rituais e da imponência das basílicas, há códigos, símbolos e pactos que ecoam o conhecimento antigo, parte dele sagrado, parte profundamente manipulado. A cúpula de São Pedro não foi desenhada ao acaso. Alinha-se com padrões astrológicos e energéticos, como um grande transmissor espiritual. As chaves cruzadas no brasão papal representam, segundo a tradição, o poder de abrir e fechar os portais do céu. Mas em visões mais esotéricas, essas chaves também são símbolos de acesso aos mundos ocultos, inclusive aos domínios onde os arcontes atuam. Muitos não sabem, mas nem todos os papas seguiram a agenda do sistema. Alguns tentaram romper o véu, outros foram silenciados por envenenamento, por conspiração ou simplesmente apagados dos registros históricos. Houve papas que falavam sobre a verdadeira missão espiritual da humanidade, sobre o Cristo interno, sobre o despertar da alma, e foram substituídos rapidamente por figuras mais obedientes ao jogo de poder. A história da Igreja é marcada por luz e trevas. Os concílios apagaram livros inteiros do saber gnóstico, como o Evangelho de Maria Madalena, o de Tomé e muitos outros que falavam de um Cristo que não pedia adoração, mas autoconhecimento. Um Cristo que não se colocava como único, mas como espelho do que todos nós somos em essência. E isso era perigoso demais. Não é coincidência que o próprio nome igreja venha de eclésia, que significava originalmente uma assembleia de cidadãos livres e que ao longo dos séculos tenha sido reconfigurada como uma estrutura de obediência. A liberdade espiritual foi tomada. Em seu lugar, nos deram regras, pecados e intermediários. Yaldabaoth, na tradição gnóstica, não reina sozinho. Ele é cercado por arcontes, entidades que agem como vigilantes da matrix espiritual. São os que operam por trás das instituições que mantêm o ser humano adormecido e submisso. E em muitos casos, as hierarquias religiosas, inclusive o papado, serviram como canais para essa influência. Mas nem tudo está perdido. Hoje, cada vez mais seres de luz têm encarnado com a missão de restaurar a verdadeira gnose. Seres conectados à fonte, à Sofia, a Mãe Divina que foi esquecida. Eles vêm para reverter a queda, para ajudar a humanidade a lembrar quem ela é. E é por isso que a escolha de um novo Papa importa, porque mesmo dentro das estruturas mais densas, existem rachaduras por onde a luz pode entrar. Um novo Papa pode ser apenas mais um emissário da velha ordem, ou pode ser, mesmo que sem saber, uma peça catalisadora de mudanças mais profundas. A grande pergunta é: quem ou o que está inspirando o próximo pontífice? Por fora, o Vaticano é um monumento à fé. Por dentro, é um labirinto de segredos, passagens subterrâneas, arquivos trancados há séculos, manuscritos que jamais vieram à tona.
Tudo isso compõe o coração dessa cidade-estado que, embora minúscula em território, influencia milhões de almas no planeta. O obelisco egípcio que repousa no centro da Praça de São Pedro não está ali por acaso. É um símbolo solar, um falo de Osíris, transportado do Egito pelo Império Romano e fixado no ponto exato onde convergem as linhas energéticas da praça. Ele marca o centro de um imenso zodíaco simbólico, como se o Vaticano fosse um tabuleiro ritualístico, onde forças invisíveis são convocadas e movimentadas. E o que dizer da tiara papal de 3 coroas? Oficialmente representa o poder espiritual, moral e temporal do Papa. Mas esotericamente, muitos enxergam nela a marca de um trono usurpado, uma tentativa de dominar os 3 mundos, o físico, o mental e o espiritual. 3 coroas, como uma inversão dos 3 reinos da criação divina. Símbolos templários, insígnias babilônicas, o olho que tudo vê, chaves cruzadas, serpentes escondidas nas colunas das igrejas. Cada detalhe parece sussurrar: há mais aqui do que se mostra à luz do dia. A verdade é que, ao longo dos séculos, o Vaticano se tornou o palco de um embate entre ordens ocultas. Nem tudo lá dentro é trevas. Há também focos de luz tentando emergir, tentando resgatar os códigos originais da sabedoria. Mas a estrutura em si foi moldada para ocultar, não para revelar. Dentro dos arquivos secretos, dizem, estão documentos sobre a origem cósmica da humanidade, sobre a presença de seres estelares na história da Terra, sobre reencarnação, um ensinamento que a própria Igreja ocultou no século VI. Há relatos de que os primeiros cristãos acreditavam na transmigração da alma, mas esse saber foi banido. Por quê? Porque uma alma que sabe que é eterna não teme, e uma alma sem medo é incontrolável. E então chegamos a um ponto crítico, a profecia de São Malaquias. No século XII, esse arcebispo irlandês teve uma visão detalhada dos 112 papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Segundo sua visão, o atual ou próximo papa seria o último da lista, aquele que veria o colapso de Roma e a grande tribulação da humanidade. Ele seria conhecido como Petrus Romanus, Pedro Romano, um nome simbólico que fecha o ciclo iniciado com o primeiro Papa, também chamado Pedro, o início e o fim, a pedra original e a pedra final. Um ciclo que começou com a promessa de edificar uma igreja e que termina com o julgamento da grande prostituta do Apocalipse, aquela que sentou-se sobre as águas, vestida de púrpura e escarlate, embriagada com o sangue dos santos. Esse último Papa não precisa ser um vilão. Ele pode ser um agente da revelação, mesmo sem querer. Ele pode ser o que acende a última chama antes do colapso do sistema. Ou pode ser um instrumento final dos arcontes, selando o aprisionamento espiritual de bilhões. É nesse ponto da história que nos encontramos. A escolha do novo Papa não é apenas uma questão religiosa, é uma peça de xadrez espiritual de proporções cósmicas. Atrás das cortinas, seres de luz e sombras observam atentamente. Sofia chama seus filhos despertos, e Aldabaoth manipula suas marionetes, e a humanidade, adormecida ou desperta,
será impactada de qualquer forma. Este vídeo não é um ataque à fé, é um chamado ao discernimento, à gnose, ao reconhecimento de que entre os salmos e os segredos, entre as cruzes e os códigos, há uma verdade muito maior tentando emergir. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro templo de Deus nunca tenha sido feito de pedra, nem de ouro, mas sim do coração humano desperto, aquele que ousa ver além da fumaça branca e ouvir além dos sinos de Roma. Espero que tenham gostado.